Ok, interessante interessante a mensagem que aparece aqui para mim, por ju- e faz total sentido com o momento, principalmente a gente agora no início de ano novo, de acordo com o calendário, um calendário novo, um mês ainda de de mudança de estação, então, e aí a gente pode falar sobre aquele encerramento de ciclo, início de ciclo, mas olhar para todas essas instâncias de forma separada me parece uma experiência hum, que não é assim totalmente informativa. Por quê? Porque a vida continua acontecendo, independente do calendário mudar ou não, ou da estação, ou da época, nós estamos caminhando o tempo inteiro. É, e aí é interessante a mensagem que aparece, e isso tem a ver com a energia que eu tô canalizando aqui através dos símbolos das cartas. Rainha de Copas no fundo do deck. Porque a primeira carta que apareceu foi o mundo, então é, essa para mim é sempre uma mensagem de conclusão e aí de transformação. Mas o que eu pergunto é qual é a praticidade, quais são os passos, qual é o movimento. E é justamente ao contrário, a mensagem é o não movimento, mas assim, é a escolha de não movimento. Não é necessariamente ser forçado a não se movimentar. O que eu quero dizer com isso? Se existe dentro de você a vontade do movimento ou essa inquietação em relação ao movimento, se pergunta qual que é a origem dessa inquietação, qual que é a natureza dessa inquietação. Será que é a sua ansiedade? Agir por ansiedade? Eu faço, todo mundo faz, mas não é recomendado, porque vai gerar resultados a partir deste lugar. Hum, Rainha de Copas. Então, e aí aqui aparece para mim uma carta de passos mesmo, de dar passos. Hum, ou de passos completos, porque a energia do plenilúnio, da lua cheia, é tipo assim, passos completos. É como se a estrutura já foi formada. Então, caso você, assim como eu, esteja passando por esse momento de inquietação em relação à ansiedade, de o que é que vai acontecer agora, o que é que eu tenho que fazer agora. Pode ser sim que você, assim como eu, tenha se acostumado com o momento de estar sempre armado ou estar sempre disposto a batalhar. E essa é uma mensagem, ela veio acompanhada junto da força, que é uma mensagem que me diz a necessidade de encontrar dentro de você duas coisas. Uma é reconhecimento pleno da estrutura que você já criou na sua vida, dos passos que você já deu, das mudanças que você já fez, de tudo aquilo que você construiu que era tipo a tua parte, o que estava dentro do teu controle. E a outra coisa é aproveitar isso, encontrar dentro de você, mesmo que seja um exercício assim de curta duração, mas aqui é tipo assim, vai, fala, assim, encontrar tipo essa real é, experiência de apenas sentar naquilo que você criou hoje e encontrar uma satisfação nisso. A gibosa crescente fala sobre comunicar, compartilhar, dar.
movimento para aquilo que já foi construído, aquilo que já está construído, aquela estrutura que já aconteceu. Agora é o momento de dar vazão para isso, espalhar, comunicar e colocar no mundo. Mas isso para mim já é uma forma de ação. Ou tem alguma pessoa que tiver. Interessante mesmo, né? Olha só, duas energias complementares aqui. E foi quando foi quando eu pensei isso assim, é como se tivesse uma pessoa vendo, reconhecendo, e essa figura aparece como rei, mas é na verdade apenas o 4 de ouros. Pode ser que seja uma pessoa, pode ser que seja a própria estabilidade em si. É como se a estabilidade tivesse reconhecendo a tipo assim, a exaltação da tua energia e o quão potente isso é para que nasça algo que é tipo seu, para você, que vem de você, ou que é para você, ou que é do seu estilo, da sua natureza. E reconhece essa delicadeza com a qual você. Delicadeza, harmonia, com a qual você constrói as coisas e te. Ok, eu vou ler dessa forma. E eu não acho necessariamente que seja uma pessoa em específico, apesar que aparece aqui uma figura humana e me remete sim a uma figura específica, mas pode ser que seja a própria estabilidade em si da vida, a entidade da estabilidade, meio que reconhecendo os teus passos e o teu esforço e a estrutura que você criou de uma forma muito harmônica. Essa aqui é uma carta de relacionamentos também, de parceria, de comunidade. Essa daqui, inclusive, é uma. Attempt, como que fala isso? É tipo um espaço de se criar comunidade. Eu sei que fazia muito tempo que eu não colocava vídeos. Eu coloquei alguns shorts. Espero que tenha sido. Tenha ajudado, colaborado com alguém, com todos. Mas o que me fez gravar esse vídeo hoje, finalmente, foi de fato essa vontade de resolver dentro de mim a experiência dessa ansiedade, dessa inquietação por fazer e não fazer. Eu me confronto muito com essa experiência do construir muito e aí ser incapaz de alguma forma não aproveitar, mas aí quando a vida me fala para eu fazer uma pausa e de repente deixar isso que eu construí respirar, sei lá, isso é uma experiência estranha para mim. Então, e olha que interessante, porque essa é uma energia que fala sobre bastante atividade, não fala sobre passividade necessariamente, apesar que a carta do enforcado é atrelada a um estado de passividade ou de pausa tal, mas não, requer muito esforço para ficar aqui nessa muito constante atividade, não só esforço, mas uma atividade assim, um movimento para ficar nessa posição e de repente ser capaz de ganhar alguma habilidade, alguma peça do quebra-cabeça que vai fazer com que você compreenda um próximo passo da tua jornada ou alguma experiência que vai te trazer compreensão ou te trazer alguma coisa que você precisa. Essa energia do quarto crescente é uma energia de ação.
Interessante como a ação vem de alguma forma nessa leitura maquiada de inação, no sentido que é quase. Tá, pode ser isso. É quase como se essa energia que eu estou chamando de inação, que é o que está aparecendo aqui para mim, pudesse ser compreendida da seguinte forma: você monta uma estrutura de vida, de trabalho profissional, normalmente é profissional, né? De formas de atuar no mundo, formas de ser ação no mundo. E aí você tem que dar só um impulso. Você não para totalmente, mas você é capaz de só com um impulso fazer a coisa rodar. Aí dá outro impulso, aí faz a coisa andar mais um pouco. É, eu tô pensando aqui num sistema de engenharia que tem várias peças juntas, você passa todo um grande momento, primeiro aprendendo a fazer, montar essa, esse sistema de engenharia, e aí depois você é capaz, só com apertar de um botão, fazer o negócio rodar. Aí de repente você tem que apertar um botão de novo, ou tipo ficar dando uma espécie de impulso, assim, de estímulo para que a coisa se movimente. E claro, tem um sentido isso. Hum, Pode parecer que o fato desse constante um estímulo pequeno, não sei se está dando para entender o que eu estou falando, mas assim, pode parecer que e talvez seja isso aquilo que vai mudar daqui para frente, mas pode ser que o fato de ter que você sempre ter que estar dando assim um estímulo para a máquina funcionar, isso pode passar uma ideia de que essa estrutura não funciona, ou de que essa máquina, entendeu? Tipo, é diferente do que uma máquina, é diferente de quando é uma máquina que você aperta um botão e ela fica funcionando até você desligar o botão de novo. Isso me parece assim uma máquina que funciona. Só que essas outras máquinas que você tem que sempre ficar dando um estímulozinho, elas funcionam também, e funcionam com um propósito, que é o que apareceu aqui para mim de alguma forma, de te trazer tipo assim, de te trazer um conhecimento a mais, ou te trazer de repente um aprendizado de alguma coisa que de uma forma geral vai fazer sentido para você. E aí o fato dessa leitura ter começado com a carta do mundo me diz que, olha só que interessante, o nove de bastos, ok, esse essa experiência aqui, ela tem que ser superada de alguma forma. Como que essa experiência vai ser superada? Descansando, ai. Então, olha que interessante. Pode ser que assim, pode ser que esse momento agora e o indicativo da última carta, da carta do mundo, penúltima, né? Ou última. Esse agora é o começo do fim. Me parece que é o começo do fim de a engenhoca. Era essa palavra que eu queria estar falando. A engenhoca da tua vida. Porque está sendo constatado por várias pessoas. A engenharia da tua vida, é isso que você construiu, o teu senso de você, o teu senso do teu propósito, ou do teu trabalho, do teu profissional, o teu senso das tuas capacidades. E aí, putz, só nessa experiência a gente já pode colocar anos, muita terapia, várias lições de casa, várias experiências, enfim, vários aprendizados. E aí esse aspecto de cansar, de sempre ter que estar voltando lá e colocando mais um estímulo para que a coisa rode de vez, assim. Mas é isso que agora está sendo transformado a partir do ponto
que você compreende, sei lá, aspectos do teu inconsciente. Eu ouvi uma mensagem muito legal ontem de uma pessoa falando da síndrome do impostor, que normalmente a síndrome do impostor são tipo, é um conjunto de medos, inseguranças, insatisfações das pessoas que estavam ao teu redor quando você era criança e cresceu, que de alguma forma foram absorvidos pelo teu subconsciente. E aí vira tipo essas vozes que falam: ah, você não vai conseguir, ou isso não é pra você, ou ah, você não dá conta, blá blá blá, blá, que falam essas coisas assim. E aí eu acho que assim, compreender dessa forma, pra mim faz sentir, compreender dessa forma me possibilita deixar ir, assim, completamente. Essa pessoa tava inclusive falando que às vezes você precisa pegar e falar pro síndrome de impostor: ó, dá um tempo, sai fora, eu vou dar ouvido mais para as minhas habilidades do que para essas inseguranças que nem pertencem a mim, inclusive, pertencem a outras pessoas. E talvez essa experiência esteja sendo compreendida por todos nós nesse momento agora. Tem aquele lance do ano, que o ano passado era ano 9 e esse ano é ano 1. Mas aí eu vi uma pessoa falando também que esse ano não é 1, é o ano 10. E que aí não é necessariamente um início, mas é um início totalmente diferente, mas que é tipo ainda uma... É tipo, o ano passado várias coisas finalizaram, e aí esse ano vai ser um ano onde você tipo vive uma última etapa sem livre das finalizações, entendeu? Tipo, é como se... E é isso que faz as coisas acontecerem ou serem transformadas ou existirem de uma outra forma, tendo atravessado esse portal, vamos dizer assim, porque essa carta pode ser interpretada como portal, porque não tem nesse ano coisas que foram encerradas no ano passado. Principalmente comportamentos, hábitos, coisas da mente que não servem mais à vida das pessoas. E isso é muito legal, assim, inclusive visualizar dessa forma a mensagem é bastante importante. Encontra uma... Quantos minutos a gente tá aqui? Encontra uma forma de se divertir com tendo que voltar lá nos mecanismos que você construiu e dar mais um estímulo, dar mais um impulso. Encontra uma forma de fazer isso de uma forma que seja divertida para você, porque a estabilidade já ela tá vendo várias conclusões e vários floresceres, assim, vários pontos ápice na tua vida, na construção disso que é a sua vida. Pode ser que seja também uma figura paterna ou uma figura de chefia, tal. Tem uma mensagem aqui que eu não mostrei ainda, que é o Cavaleiro de Bastos. A primeira mensagem que vem é assim: tem algo chegando para você, tem uma proposta chegando para você, mas isso aqui pode ser interpretado também como a tua vitalidade, ou a tua rapidez, ou de repente você seja uma pessoa que tenha estado numa dinâmica um pouco mais de lentidão na tua vida, no progresso das tuas coisas, e é como se essa energia aparecesse para falar que a rapidez, a agilidade, ela já está aqui, ela está para retornar, ou já retornou, mas no seguinte sentido:
Eu acho que você. E tem a ver com uma outra coisa que eu tava ouvindo também sobre a energia. Esse ano é o ano do cavalo, né? Vai ser ainda em fevereiro. E por isso as pessoas estão sendo chamadas para integrarem ou harmonizarem completamente dentro de si essa energia do fogo, que é uma energia muito volátil. E, e, e se você for uma pessoa, ou eu sei que eu era uma pessoa que eu desprendia muita energia para fazer as coisas e ter passado por esse período de mais contenção do meu progresso me fez aprender a lidar com a minha vida de uma forma melhor. Então, assim, no ponto que essa energia do cavaleiro de bastos, ou do cavalo, ou da vitalidade retorna para tua timeline, compreende como você lida com isso, de que forma você lida com isso hoje, que é diferente, melhor ou mais madura de como você lidava com isso no passado. E interessante também essa energia da... porque aqui também é uma energia de fogo, é como se a tua energia de fogo tivesse sendo revitalizada. Uma etapa de como você lida com o teu fogo interno se encerrou. Uma etapa de como você lida com a tua vitalidade, com o teu fogo interno, retornou. E é muito legal porque já retornou. Não é o valete, é o cavaleiro. Já retornou bastante madura. Cadê o rei aqui? Aqui, se eu quero. E aqui no fundo tem a rainha de copas. Interessante, mas olha só, eu pedi o rei de bastos, apareceu o rei de espadas. E talvez seja isso também, a energia do ar e a energia do fogo são energias complementares. E essa vitalidade, ao invés de estar sendo usada para talvez tipo paixões. Nada contra as paixões são ótimas, mas só aqui utilizando as figuras para, de repente, transmitir uma mensagem. Vai estar sendo usada de uma forma mais... Eu acho que com um objetivo... com um objetivo diferente, talvez de comunicar algo, de transmitir uma mensagem, ou falar com as pessoas, ou estar aqui no YouTube passando mensagem para as pessoas que de alguma forma colabore. E olha só, eu acho que faz total sentido com essa experiência aqui de compreender. Eu tô ouvindo a porcaria. Compreender o BO que é o inconsciente e como todos nós humanos passamos por esse processo de ir limpando as coisas, desenrolando as coisas e organizando as coisas e organizando a mente para que isso reflita nas emoções, e isso reflita no corpo, e isso reflita na vida, e dessa forma vivermos um coletivo mais alinhado, menos assim e mais assim. Apesar que essa carta aqui do 8, eu gosto bastante dessa experiência porque ela já é a experiência da saída. Ela não essa carta não diz que isso está acontecendo. Essa carta diz que isso daqui já foi encontrada uma saída, já está se transformando, já está virando outra coisa. Enfim. Eu espero que você tenha curtido, espero que tenha te feito refletir de alguma forma. Eu espero muito, conto muito com o fato de voltar agora mais regularmente para essa casa, para esse lugar. Que bonitinho. Carta de Câncer.
que eu construo aqui há tanto tempo. Obrigado pela energia de cada um de vocês, pelas curtidas, pelos comentários, caso você queira escrever comentários, fazer perguntas, deixar uma mensagem também. Eu aprecio muito a tua energia. E o quarto minguante é quando uma energia de retornar mesmo. É interessante assim, só para finalizar com uma nota pessoal. Eu sempre fui mais isso do que isso. E é interessante assim, inclusive, eu acho que é por isso que eu tive que aprender, sei lá, tive que aprender, eu fui forçado ou fui convidado pelo universo a aprender essa experiência aqui para de alguma forma dar suporte para isso. E faz total sentido, né? Essas energias, inclusive, são complementares. Um interno muito plural, ou plural não, mas um interno muito recheado, requer uma estrutura muito bem firme. E isso é uma coisa que cada um de nós tem que aprender a implementar na própria vida. Eu acredito nisso, para que a vida tenha estrutura, tenha bases firmes, assim, a vida interna de cada um, para que cada um possa externalizar aqui no mundo o próprio interno. É necessário que o externo... É isso que a gente faz aqui, né? Essas transformações no externo, para que os internos, a vida de cada um floresça, assim, e desabroche e exista no mundo de forma plena e saudável. É isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.